de temporada tá chegando e tinha que ser com essa mulher especial. Final de temporada e 15 anos de história. Eu ainda não cheguei no cálculo certo. A gente vai descobrir tudo isso perguntando para ela como tá a Larissa, que não é a entrevistada de hoje, mas que também faz parte dessa jornada. Que é a participante mais jovem da história dos team buildings da Universo. Ninguém mais volta, Nunca, ela participou. Que lembra? E vó, mãe e filha participando e neta nesse dia. Isso é encantador. Olha, encantador essa história que a gente não lembrava e foi rememorado pelo coração. Nostalgia boa. Conversa, tenho certeza que vai ser boa, porque tem muita história, muita competência. E como a gente sempre diz, só trazemos quem admiramos. Não é isso? Exatamente, Paty. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Vim de São José para cá, para poder... Nossa, é um reconhecimento para o nosso trabalho ter você aqui. A gente também quer aproveitar para te homenagear nessa tua jornada linda. E não podia ser ninguém melhor do que você para fechar essa jornada que a gente trouxe muito mais mulheres no podcast para falar dessa liderança feminina e que vem aí na tua perspectiva. Obrigado, Paty. Eu que estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Um mês atrás começamos a conversar sobre isso. Não imaginava que ia dar tão certo, mas estou aqui. Quase que eu trouxe a Larissa, né? Poxa! Ela foi a primeira participante de 4 meses do Team Building. Você estava na licença maternidade e apareceu lá, a sua mãe apareceu com a Larissa, que legal. Porque a gente queria muito participar do Team Building, pelo menos dar um oi pro pessoal, não podia perder. E eu estive lá com a minha mãe, com a minha filha, e prestigiando vocês. E eu tô aqui de novo para prestigiar vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você já fala muito de quem... Como é a tua liderança, como você é envolvida. E nós vamos voltar um pouquinho na tua história, para contar essa história, como você chegou até aqui, porque é legal rememorar isso. Muito bom. Mas tem uma pergunta que ninguém foge daqui. Essa é a primeira de todas, assim, para a gente começar a fazer essa jornada. O negócio é o seguinte, quem é a Patrícia? Uau, já começa com essa? Primeiro, assim. É a pergunta pilar, assim como o TPM tem os pilares, Isso. aí já soltou. Tá bom. Bom, a Patrícia é uma pessoa do interior, mas que nunca pensou muito pequeno. Legal. Então eu sempre tive sonhos muito grandes, muito ambiciosos, talvez muito maiores do que a minha realidade do momento, mas eu sempre tive esses sonhos e eu sempre tive metas bem ambiciosas, audaciosas, assim, para uma mulher. Minha mãe sempre falava, nossa, mas como é que você pensa isso? Então... É isso, é uma pessoa que lutou e luta todos os dias pelos sonhos, muito maiores às vezes do que as suas capacidades, mas eu vou me capacitando no meio do caminho. Boa, na jornada, né? E aí, assim, já que a gente entrou nessa seara de falar da questão do empoderamento feminino, eu vou fazer uma pergunta que ninguém faz para um homem, líder. Certo. Como é que você concilia o lado mãe e o lado líder executivo? Quando eu pensei nessa pergunta, eu pensei também, a gente não faz isso para um homem líder. Né? Como se a responsabilidade fosse só sua. Mas tenho certeza que tem muitas, ainda mães que trabalham no mundo corporativo e tem essa questão, né? Esse dilema. Porque infelizmente ainda olhamos só para a mulher como talvez a responsável para isso. E não é o que a gente acredita. Mas como é que você faz para, nessa jornada, se desenvolver, como você falou, continuar sonhando grande e ainda assim cuidar da família com tanto carinho e tanto esmero? Acho que a Larissa também sempre foi um plano que foi o melhor dos meus projetos, né? Então também teve muito planejamento, né? Não foi fácil de conseguir, como quase nada na minha vida foi fácil. Mas depois que ela nasceu, assim, toda a minha rotina também foi estruturada para poder conciliar tudo isso. Então eu tenho uma boa rede de apoio, tenho uma pessoa que trabalha comigo há 14 anos e que me ajuda muito fortemente, porque infelizmente essa rotina de levar de um lugar para outro, de ser a mãe turista que falam, né? Eu não tenho esse privilégio, isso não dá, né? Então eu tenho que garantir outros meios de que ela também não perca a mobilidade, não perca a convivência com os amigos dela por causa disso, então essa pessoa me ajuda demais. Meu próprio marido também me ajuda demais.
todas as minhas viagens, quando eu passo a semana inteira fora, em outro país, é ele que sustenta todos os pilares da casa, é ele que cuida, inclusive quando tá doente, né? Já teve até episódio dela ter um acidente enquanto eu tava fora, e foi ele que lidou com tudo, ele que socorreu. Então, assim, eu tenho bastante rede de apoio que me ajuda a ter todas essas atividades de uma forma mais feliz, mais leve também, porque a gente também não pode estar num lugar pensando com seu coração em outro, não tendo confiança de que sua filha tá bem cuidada. E a gente se fala bastante, assim, se fala ainda bem agora por WhatsApp, por videochamada, então sempre que está acontecendo alguma coisa, né, alguma novidade desse mundo de adolescentes, ela vai me mantendo antenada do que está acontecendo imediatamente, para eu também não perder o timing do que está acontecendo com ela. Então, a gente tem bastante convivência, mas muitas pessoas também para me ajudar nessa jornada. É um time, né? É um time. Sempre gerenciando. Sempre gerenciando esses times. E é legal isso, né? Porque é bacana a gente dizer que dá sim para ser mãe, né? A gente conversava um mês atrás, falava, pô, a Larissa ficou encantada, ela quer vir, eu falei, traz a Larissa que ela vai ficar aqui com a gente no estúdio. Isso porque eu nem sabia dessa história. E nós vamos contar, vocês vão contar essa história. Já deu uma pincelada boa. E ela falou, eu quero participar. Então tem um vínculo, não existe essa coisa de separado. Claro que é dolorido, claro que dá trabalho para chegar em tudo isso. Como você disse, a tua carreira toda se faz sacrifício para chegar na posição que você chegou. E aí, eu quero voltar para a menina do interior que você falou, né? Começou com isso. Essa menina do interior, você nasceu em São José, como é que é a tua carreira? Porque a gente se conhece na Nestlé, mas a gente acompanha faz tempo, por conta desse ser humano fantástico que você é, pela liberdade que a gente teve e a amizade e o vínculo que criou. Então eu queria que você fizesse assim volta um pouquinho lá. Como é que essa menina falava para a mãe, eu vou fazer tal coisa, nasce, e como é que ela chega, assim, porque grandes empresas, você só trabalhou em grandes empresas. Se a gente estivesse fazendo uma metáfora com o futebol, só jogou em time grande, só joga em time grande. Craque. Como é que começa tudo isso? Eu nasci em São Paulo, mas muito pequenininha eu já fui pro interior, fui para Pirassununga. Ai, que massa. Então, assim, é bem pequenininho. E eu vivi entre Pirassununga e Americana, que é onde meus pais, minha família, tem muitos parentes ainda lá. E eu fui estudando nessas duas cidades. Então, assim, toda a minha infância eu passei por ali. E aí, quando eu estava com uns 16, 17 anos, eu decidi fazer engenharia química. E aí que eu fui parar em Lorena, porque eu passei na Unicamp, eu prestei Unicamp, prestei USP, prestei vários vestibulares, mas eu acabei passando em Lorena. E aí que eu me mudei para o Vale do Paraíba, com 17 anos, para começar a engenharia química por lá. Já saiu de casa com 17. Já saí de casa com 17. Nasceu São Paulo, vai para Pirassununga, criada num lugarzinho desse tamanho, agora eu vou para a vida, 17 anos. Bora lá, vamos marcar. E a Dutra era o limite ali, né? A Dutra era o teu meio de caminho, digamos assim. Mas eu sempre tive sonhos grandes. Então, desde quando eu estava em Pirassununga e Americana, eu queria fazer intercâmbio, eu queria morar fora, mas nunca tive condições disso. Meu primeiro intercâmbio eu fiz com 42 anos. Sempre é tempo, hein, gente? Sempre é tempo. E eu tinha tanto esse sonho de fazer um intercâmbio que eu falei pro meu marido, eu quero fazer um intercâmbio para eu aperfeiçoar meu inglês. E aí eu fui pra África do Sul, fiquei 3 semanas fazendo intercâmbio, eu era a mais velha de lá. E eu aproveitei e fiz um trabalho voluntário lá, que também era outro sonho da minha vida. Que legal. Ir pra África do Sul e fazer trabalho voluntário. Então, assim, eu fui realizando meus sonhos, talvez não na proporção e nem no tempo que eu queria, mas eu acabei realizando meus sonhos. E quando eu fui para Lorena, estudei lá, fiz engenharia química lá, e no 3º ou 4º ano eu comecei a fazer estágio na CPW, que foi a primeira que eu fiz. Tá. Depois eu fui para a Nestlé de chocolate, e assim a carreira foi evoluindo, né? Então eu comecei como garantia de qualidade na Nestlé de chocolates, aí depois eu fui para a coordenadora de processos, depois gerente de fabricação, e eu saí de lá de gerente sênior. Então, eu vou fazer uma pausa aqui, que é legal quem está ouvindo a gente, né, perceber essa carreira. Porque a molecada jovem hoje, assim,
nessa geração mais nova, eles acham que o processo para chegar onde você chegou é 2 anos, 3 anos, você está aí. Tem todo um movimento de dedicação, de crescimento. Eu imagino quantos cursos, né? A gente sabe da tua competência, TPM, Kaizen e todas essas coisas, Lean, Six Sigma, tudo isso que você tem, que você não parou porque chegou lá. Conta um pouquinho disso, assim, como é que é chegar a ser gerente de fabricação dentro da fantástica fábrica de chocolate. Não é para qualquer um. Já começa aí. E hoje essa carreira é mais longa ainda. Né? Mas eu acho que essa linha do tempo não cabe tanta coisa nessa idade. Não cabe? Eu não tá fechando. Mas conta pra gente, acho que é legal isso que o Zé falou. Começar como estagiário na CPW, eu comecei como físico-química, no laboratório de físico-química. Tá. E a gente estava acabando meu estágio e tal, e a fábrica de chocolates é do lado. E eu me conectei com o pessoal de lá, eu falei assim, não, eu quero ficar e tal, e não, mas aqui só tem uma vaga de analista de microbiologia, você fez engenharia e tal, não tem problema, eu quero começar por aí. E passei 1 ano sendo analista de microbiologia, eu acho que devem ter analistas de microbiologia muito melhores que eu, com muito mais paciência, mas eu queria começar. E cada vez que eu ia pegar amostra para poder fazer as análises, era no processo, eu sempre fui apaixonada por processo. E aí eu passava e perguntava, isso aqui tá diferente que ontem, o que aconteceu aqui? Perguntava do produto, perguntava das pessoas, perguntava dos processos, perguntava da matéria-prima. E aí o dia que abriu uma vaga de coordenação, eles falaram assim, chama a curiosa da qualidade. Curiosa da qualidade. E acabei participando desse processo, tive muitas oportunidades. A escola ali é fantástica, né? Não tem escola melhor. Eu tenho muita gratidão pela Nestlé, é a menina dos meus olhos, né? Meu coração. Muitos dos meus principais contatos que eu tenho até hoje, eu fiz por ali. Uhum. Fui a primeira mulher Green Belt a ser formada dentro da Nestlé Brasil. Que legal isso! Então, na época, era um curso de estatística, poucas pessoas vão ter e tal. E aí eu fui fazer 2 semanas desse curso lá em Araras. Foi super legal. TPM também, tive a oportunidade de liderar muitos pilares. Pilar de manutenção autônoma, que era uma coisa que poucas mulheres tinham liderado isso. Também fiz parte de outros pilares, de controle inicial, até de educação e treinamento também fiz um pedaço. E eu sou apaixonada por TPM também, então eu sou apaixonada por metodologias, eu gosto de processos. Como engenheiro, né? Tá tudo ali dentro. E quando nasce a filha, muitos processos para criar, como é que você... O lado engenheiro apareceu também no lado mãe? Aparece. A fralda certa no momento certo. Não, até a frustração, né? Porque... Não dá certo, não é cartesiano. Não, porque não é nada cartesiano, né? Que demais. Como pode, né? Porque eu tava acostumada com aqueles problem solving, assim, você tinha if down do, acontecer tal coisa, faça isso. Tal. Não vem assim, né? E eles aquela dinâmica completamente diferente, que você não tem uma receita, que chora, você não sabe por que é. Então, assim, é mais difícil. Eu acho muito mais difícil do que você ter os seus métodos lá que tem uma resolução própria, assim. Eu vejo que ser mãe é desafiador em qualquer idade, porque até mesmo com adolescente agora, você tem aquelas conversas que você acha, nossa, super surtiu efeito. Hoje, amanhã ela vai estar diferente. Aí ela acorda com o olho inchado, mas o que aconteceu? Não, porque você falou aquilo, você foi muito dura nessa hora, tal. Então, é muito difícil. O resultado não é certo, como é nos demais processos. Poderia ser, né? Seria mais fácil. Não tem manual, né? Filho não vem com manual. Não vem com manual. E vocês são pais de um filho só, né? E o segundo não fica mais fácil que o primeiro, não. Não, programação, não adianta. Fala, agora eu aprendi, não aprendi. Outro jogo. Mas a gente tava numa linha do tempo que eu acho que é legal. Quanto tempo deu de Nestlé aí? CPW, Nestlé, mais ou menos? Uns 14 anos. E aí você mudou para um outro ramo. Mas antes de você ir para lá, tem 2 coisas que ela trouxe que eu acho que é importante marcar. Primeiro, a questão da curiosidade. Eu acho que essa é uma soft skill muito importante no processo de evolução humana, porque ser curioso é a base da pesquisa científica, mas é a base da educação. Da aprendizagem. Da aprendizagem, da evolução. Então, você falou, vem a curiosa, olha que legal. Eu quero mapear isso, né? Que está junto com essa busca por novos conhecimentos. E a outra coisa que você falou foi, eu fui fazendo relação com processos, pessoas,
E eu me conectei, eu fui pedir para as pessoas para estarem lá. Então tem 2 competências aqui muito fortes que eu acho que te acompanham nesse movimento. E aí tem a mudança. Eu só queria mapear porque é legal as pessoas olharem como é que essa carreira vai sendo construída e às vezes no sutil vem algumas pistas. Essa parte de conexão, só tem uma coisa que eu gosto mais que processo. De gente. Ótimo. Eu gosto demais de gente, assim. Você quer me deixar feliz? É esse tipo de conexão que a gente está fazendo aqui. É reencontrar pessoas. É ver como as pessoas evoluíram, sabe? É ver como elas aprenderam até com os erros dela. Então, isso para mim é algo que a rede que eu mais gosto de estar é no LinkedIn. Eu gosto de saber quem mudou, para onde, por quê. Gosto de conversar quando as pessoas mudaram. E então, assim, isso me instiga a pensar. Eu nunca tinha pensado nessa área, eu nunca tinha pensado nessa pessoa, nessa conexão. Eu gosto de fazer... O pessoal brinca que eu vou ser headhunter quando eu me aposentar. Mas eu gosto de saber quando tem uma vaga num lugar e tem uma pessoa que eu conheço e que dá fit para aquela vaga e eu gosto de indicar. Então eu gosto muito de ajudar pessoas, seja em qualquer âmbito, assim. Mas a parte da curiosidade, ela é muito técnica, eu gosto muito disso. Mas eu acho que tem também um pouco de feedback, assim. Eu aprendi muito, já fui muito... A maturidade emocional, ela não veio talvez junto com as outras competências que... Então eu acabei descobrindo, através de feedbacks, como eu ainda precisava de muitos... Porque eu perguntava pro pessoal o que falta? O que falta para eu ser gerente de planta? E muitas vezes as pessoas não tinham a resposta. Mas hoje eu tenho a resposta. Faltava maturidade emocional, faltava muito de saber lidar com os problemas, de não levar as coisas pro pessoal, de entender que problemas a gente resolve aqui, amanhã tem que estar tudo bem, ou até daqui a pouco a gente tem que estar tudo bem, é só um problema, né? Então, assim, essa maturidade, ela não veio assim de forma tão automática e rápida como as outras competências, talvez a curiosidade, que já tenha nascido comigo e etc. Essa demorou um pouco mais para conquistar. A gente quebra um paradigma aí que muitas vezes a gente cai, né? Que assim... Eu vou me preparar e vou ter todas as competências que precisam. Algumas chegam mais rápido, outras chegam mais devagar, porque tem história de vida, tem características, tem esse caminho todo, né? E aí, quando a gente olha para essa tua linha do tempo, você fala muitos feedbacks, muito aprendizados com outras pessoas. E aí você faz uma mudança, você sai de uma alimentícia, você vai para onde? Que empresa? Eu tô curioso com essa história, porque eu sempre fico pensando... Você liderando dentro de um contexto e você muda para um contexto diferente, claro que as soft skills a gente acompanha. Mas esse processo de aprendizagem, como é que é? Como é que é o teu processo quando você muda de negócio? Porque na verdade você mudou de negócio. Eu acho que uma característica de eu ser curiosa é que eu, às vezes, sou muito ousada. Então, por exemplo... Nessa mudança, eu acabei fazendo um movimento totalmente não cartesiano. Eu era uma gerente sênior e quando me chamaram, eu fiz um processo seletivo para ser gerente também e não passei. E eles falaram para mim, olha, você não passou no processo, mas tem uma vaga de supervisor aqui. Você quer ser supervisor aqui? Mas a gente promete que a gente vai te capacitar. E eu falei assim, tá, vou voltar. E eu me lembro de um amigo meu me pergunta assim, peraí, você foi para Monsanto como supervisora, você já era gerente sênior, o que aconteceu? O que passou? E eu falei assim, não passou nada. Eu tenho um plano de carreira. Eu vou ser capacitada. Então, assim, cheguei ali eu cheguei onde eu queria estar com 40 anos. Eu falei que eu queria ser uma gerente de planta com 40 anos. Eu consegui. Só que, assim, para isso eu tive que voltar, 2 casinhas do tabuleiro, né? Isso é fantástico. Incrível, fantástico, isso. Maravilhoso. Fiquei lá 1 ano de supervisão de uma área que eu não conhecia, de packaging. Aprendi demais tecnicamente, numa área de herbicidas, que eu também não conhecia. Depois, num outro ano, eu fui para uma área que era o core, mesmo o coração desse negócio. Aprendi mais um pouco de química, que eu era engenheira química, mas tinha trabalhado só como engenheira de alimentos. Então... Teve que resgatar ali? Tive que resgatar um pouco da química e... Aí que eu realizei meu sonho mesmo, porque aí eu fui ser líder de agrônomos, eu fui ser líder de um business completamente diferente, de plantio e de beneficiamento de milho transgênico. Foi a coisa mais diferente que eu já fiz na minha vida. E isso foi... Quando eu cheguei lá, eu tive que mudar de cidade, né?
que é outro paradigma também, que quando acham que você tem filho, né? Eu lembro de muita gente falar assim, ela acabou de ter filho, ela não vai querer mais. Esse sonho que ela tinha de ser gerente, acabou, né? Ela não vai querer mais, ela teve filho e tal. E não só eu fui para outra cidade, como foi toda a estrutura junto comigo, meu marido acabou indo comigo para essa nova cidade, e lá para o Paraná, e eu viajava, ia do Paraná, ia para Uberlândia, ia para vários lugares, e como foi interessante demais ser líder de agrônomos, assim. Eu lembro que uma das pessoas me falou assim, né? Eu não entendi até agora o que a empresa mandou você fazer aqui. Porque você não conhece desse negócio. Olha só. E você não é formada nessa área. E eu falei assim, não, mas eu acho que se a empresa me colocou aqui, alguma coisa eu tenho para agregar, né? Que talvez do conhecimento que eu tivesse, ou que eu estivesse tentando adquirir, era muito mais relacionado à liderança de pessoas e liderança de qualquer tipo de business. Que no final, o que é um negócio? É um monte de processos com perda no meio. Então, assim, como você vai... Adorei essa definição. É um monte de negócio com perda no meio. Adorei isso. Você tem que reduzir a perda, você tem que maximizar o negócio, você tem que fazer com que as pessoas estejam felizes. Então, assim... Não tem tanta diferença entre os negócios como você acredita que tem. É um pouco de paradigma isso, da gente acreditar que só é bom num negócio. E eu mesmo já estava acreditando que eu era só uma confeiteira, só um negócio só. E hoje, depois de liderar tantos negócios diferentes, depois disso eu ainda fui fazer absorvente, fui fazer vários outros tipos de negócios e agora estou em outro negócio de vitamina. Então, assim, acho que já foram mais de 8 negócios que eu liderei. E eu nem imaginava que eu pudesse fazer algo diferente que não fosse chocolate, né? Não, tem uma aula de MBA aqui. Eu vou falar, você que está começando a carreira, ou você que está começando a liderança, está ganhando uma aula de MBA aqui, horas de voo que você não fez. Né? É importante dizer isso. Algumas coisas. Primeiro, talvez pelo ego a gente não fizesse um downgrade na carreira. E isso é maravilhoso. Falo, não. É um downgrade porque eu quero chegar lá na frente. Eu estou voltando às casas porque eu vou pegar impulso. É muito legal isso. Eu estou recuando para pegar impulso, porque eu vou voar. E eu acredito em mim. Isso é lindo. Não, ficou... e só para te cortar, ontem eu assisti o filme do pai da Serena e Venus Williams, que é do... E aí o que você falou foi muito interessante, que bate com o que ele diz. Acontece no planejamento deles alguma coisa que mudou. Eu falo assim, calma, a gente tem um plano. Isso. Que é o que você acabou de dizer, né? Eu acho que isso é muito legal. É o planejamento de carreira e assumir a carreira para você, não botar na mão do outro. Um protagonismo gigante nessa história. Que é legal de olhar para tudo isso que você faz. E aí eu estou mapeando isso porque eu acho que é tão bacana o que você está trazendo, como passos de um processo de desenvolvimento, para onde você chegou, né? Porque aí você sai do agro, vai para a saúde, né? Que aí você vai para Johnson, não é isso? A gente faz a lição de casa aqui. A gente acompanha também, né? Claro. E aí, depois, hoje, você está dirigindo a América Latina, mulher. Você sonhou com isso lá, pequenininha, saindo com 17 anos, falando, eu vou trabalhar, vou dirigir a América Latina. Lá em Pirassununga. Não. Acho que não. Esse último sonho foi muito diferente mesmo, porque eu me lembro de há um ano atrás, quando eu estava nessa entrevista, né, do presidente da empresa ter perguntado para mim, mas como você vai falar com o pessoal? Eu falei, inglês. Aí ele falou assim, você vai falar inglês com o pessoal da América Latina? Aí eu falei assim, Daí ele falou assim, não, eu quero que você aprenda espanhol. Aí eu falei assim, eu aprendi espanhol com 45 anos? Aí ele falou assim, acho que você consegue aprender em uns 6 meses. E é tudo que precisa pra mim, né? Me dá uma meta bem desafiadora, né? E aí eu contratei 2 professores, comecei a estudar 4 horas de espanhol por semana. Tem um time maravilhoso que me ajuda, me educa demais. Então, assim, eles são... a gente tem um relacionamento aberto de... se eu tô falando alguma coisa que tá estranho, eu falo pra eles, tá doendo o ouvido? Escreve no Teams, essa palavra não fala assim, esse jeito que você tá fazendo. Então, a gente tem uma relação que eles vão lá e vão falando pra mim, isso aqui fala desse jeito na Colômbia, mas não fala assim no México. Cuidado na hora que você fala isso. Então, assim, essa oportunidade de aprender com o outro e aprender com seus funcionários é tão gostoso e me faz tão feliz. Isso é o legítimo espaço de segurança psicológica.
quando você dá espaço para pedir para o outro te ensinar, e você sendo a líder dele, você abriu um canal ali de conexão gigantesco. Eu imagino que essa relação passa por tudo que você fez até agora, na construção, toda a experiência, as horas de voo, não sentou nessa cadeira agora, tem toda uma jornada. Mas você abrir um espaço de segurança psicológica, quando você pede, fala assim, me ajuda, né? Você coloca essa pessoa junto com você para dentro. E colocou na mesa a vulnerabilidade como potência. Não vulnerabilidade que muitas pessoas se escondem. Eu não vou fazer isso porque eu sou vulnerável, é difícil. Não, vulnerabilidade como potência. Eu tô aqui, eu tô me desafiando. Então, quando você pede um desafio, é assim, walk the talk, né? Ela também está se desafiando. Tem esse processo. Então, acho que esse olhar é muito importante também. Hoje você está na Feminiche, né? DSM e Feminiche. DSM e Feminiche. Acho que as duas tiveram uma fusão. Logo que eu cheguei, então oficializou esse ano. Eu sou do legado DSM, mas a gente está se fundindo cada vez mais, fazendo projetos juntos. Mas é a primeira vez que eu trabalho em indústrias que é de ingredientes, de vitaminas, tudo que eu usava de matéria-prima a minha vida toda. Agora eu estou do lado de lá da cadeia, bem interessante, muito aprendizado. Hoje mesmo eu estava em reuniões com o pessoal da Nestlé, com a Alice Cunha, com o pessoal de lá, e eu falava assim, nossa gente, que interessante, né? Estou falando dos mesmos nomes que eu falava X anos atrás, com as mesmas pessoas, só que numa relação completamente diferente. Agora eu na relação de fornecedor. Agora você está do outro lado, né? Você pulou o balcão. E o que também é legal, essa experiência de estar de um lado, estar do outro, isso traz para você também uma visão mais complexa do negócio, né? Mas se eu pudesse, assim, falar assim, olha, o que faltou? O que você faria de diferente? Porque como eu trabalhei em muitos negócios, mas eu sempre trabalhei em manufatura em qualidade. Acho que se eu tivesse que voltar atrás, eu teria aprendido um pouco mais de supply chain em geral, sabe? Eu teria ido talvez para um planejamento, talvez para uma demanda, para delivery, para eu entender mais a cadeia toda. Isso me faz falta em algum determinado momento. Se eu tivesse que... Como você falou de trainee, né? Eu acho que trainee tem muitas oportunidades de conhecer muitas áreas e acabar definindo. Hoje, eu falo assim, eu sou apaixonada por manufatura. Eu sou apaixonada por manufatura mesmo. Mas é onde eu fiz minha casa toda, né? Então, seria estranho se eu não fosse apaixonada por manufatura. Mas eu talvez possa ser apaixonada por outra área que eu ainda não tenha conhecido. Por isso a riqueza de conhecer outras áreas, não somente outros business. Eu gosto disso. Outra aula do MBA. Mais uma. Fique atento. Escrevam aí no chat, quem está assistindo agora no YouTube, o que você está levando dessa aula. E aí falou de sonho, né? Você falou, pô, você sonhou com isso lá? Acho que talvez os sonhos se desdobrem, né? Talvez não foi esse sonho exatamente, mas de alguma maneira o conceito por trás dele estava ali, né? De você evoluir, crescer, estar com pessoas, porque toda hora eu tenho um time. Quando eu falei de família, você falou, eu tenho um time. Então, a gente, né? Nossa relação nos team builds que a gente participou, dava para ver o teu posicionamento de importância e relevância nesse aspecto. Mas a pergunta vai em outro sentido, que é, qual é o próximo sonho? Uau, essa é pior que queria bater. Porque você falou, caramba, eu não esperava, eu fiz um downgrade, você falou, pô, essa humildade, essa abertura de mente para falar, não é um downgrade. E aí a gente pode até romantizar um passo atrás para impulsionar, mas não é disso, é ter clareza do que você quer. Mas assim, o que falta? O que você sente falta agora? Em termos das escadas, né, eu acho que eu cheguei no grau máximo que eu acredito que eu poderia chegar, assim, que era que eu queria, sendo diretora. Eu queria tocar a vida de muita gente. Eu queria fazer melhor, eu queria que as pessoas tivessem mais barreiras removidas da vida delas todos os dias, através da minha liderança. Então, assim, eu cheguei no máximo que eu queria chegar. Não acho que eu vou chegar a vice-presidente, porque para chegar em vice-presidente tem que gostar muito mais de número ainda. E eu gosto, assim, talvez mais de gente. O pessoal brinca comigo que as pessoas pulam no meu olho muito mais do que os números. Então, sempre eu tô vendo por trás o que tem, o que trabalha, como reconhecer, o que a gente pode aprender do que deu errado, porque tem bastante coisa que dá errado, né? Eu sou de operações, então, assim, como a gente aprende quando faz um plano B. Então, eu acredito que eu cheguei no máximo que eu poderia chegar. Mas agora eu quero conhecer um pouco mais de culturas. Eu gostei demais desse negócio de ser Latam, de conhecer de outros países. Sim, massa. Talvez meu sonho, quando você falou assim, você tinha esse sonho de ser Latam?
Não, assim, meu sonho era um pouco menor, eu nunca tinha andado nem de avião, né? Então, pela Nestlé, foi a primeira vez que me chamaram para andar de avião, que para responder uma reclamação de consumidor. Então, quando eu fui para lá, para o Nordeste, eu entrei no avião, falei assim, uau, é isso aqui. E eu fui responder a reclamação, uma coisa que talvez não, que, né? Mas eu fui lá, fui posicionar, fui mostrar o que a empresa faz, com muita confiança, com muita segurança, fazer aquilo todo dia. E depois fui crescendo, tendo chance de ir, fui para a Suíça algumas vezes pela Nestlé. Então, quando você vai para a Suíça, não tem como, tá? Uma pessoa do interior, você vai para a Suíça, você quer ficar lá, você quer morar. Então você pergunta para mim, você tinha sonho de ser latão? Não, eu tinha sonho de morar na Suíça. E vem. Então, mas agora eu acho que eu quero isso, eu quero conhecer um pouco mais desse mundo global, quero conhecer um pouco mais desse mundo regional, talvez outras regiões, quero conhecer mais sobre outras pessoas, outras culturas, mais e mais. Ela quer conhecer mais do que você entendeu? Ô Lu, eu vou te dizer uma coisa. É isso aí que ela não vai chegar. Eu tô achando que essa mulher vai virar vice-presidente logo, porque tem toda uma competência. Assim, agora vai no reconhecimento mesmo. Não é aqui porque você está aqui com a gente, mas eu acho que toda essa tua maneira que você traz, o teu posicionamento de carreira, o teu planejamento, você só não vai ser vice-presidente se você não quiser. Eu acredito que ainda vai, viu? E claro que tem uma série de implicações que a gente entende. Além de todo o esforço para chegar nesse processo, também tem um esforço de pessoal, porque toma um tempo da vida pessoal para chegar nisso e tem algumas escolhas. Agora eu não tenho dúvida de competência, de número, você tira de letra, vai aprender, daqui a pouco vai vir dar uma aula no Excel, que joga de assim, o que eu entendi, que eu começo a ler o que está por trás. Certo. Faço uma leitura. Boa. Brincadeira. Mas assim, me parece que você quer conhecer mais pessoas de outros grupinhos. Quando você fala de cultura, você quer estar junto para poder olhar no LinkedIn e não é um headhunter, né? Não é uma headhunter. É muito mais, é uma pessoa que conecta. É um hub. É um hub. E por que você conecta? Vou fazer uma análise aqui psicanalítica. Tô brincando, obviamente. Mas por quê? Porque você se preocupa com o outro. Você se coloca no lugar do outro. Então, se você vê uma necessidade de alguém, vê uma oportunidade, por que não casar? Mas se você está egocentrada, você não vê nem a oportunidade nem a necessidade. Tem muito a ver com liderança. E como é que é esse teu papel de líder aí há tanto tempo? Dá uma dica boa aí, vai para essa turma que está te ouvindo. Quais são os 10 passos da liderança perfeita? Que sacana. E outro, resume isso em 5 minutos. Não, porque às vezes falam isso pra gente, sabe? Vocês têm 1 hora, tem 1000 pessoas, vocês têm que fazer eles chamarem aqui dentro. Amigo, mágica a gente não faz. Tem os mentalistas, amigos nossos, que já tiveram aqui, mas eles não fazem mágica também dentro desse sentido. Então, na verdade, eu acho que a brincadeira do Lua Provocação é quais são as lições aprendidas dessa história? Perfeito. Tem muita coisa. Mas, assim, devolvendo um pouco do feedback para vocês, né? Eu aprendi muito com vocês. Em todos os team buildings que a gente teve, eu aprendi demais. Porque eu já tive a oportunidade de lidar com times difíceis. Não só eu ter times difíceis, como estar como líder num time difícil, de pares difíceis, de muita competitividade. E eu tenho dificuldade com isso. Porque talvez como minha intenção é de ajudar os que estão embaixo, né? Eu sempre brinco que a liderança é tipo uma laranja, assim, eu tenho muito mais facilidade com a metade da laranja para baixo, né? Então, assim, para mim isso é muito forte, eu gosto de estar ali, eu gosto de ter os problemas deles para eu ajudar a resolver. Então, só que quando eu vejo talvez alguma coisa de egocentrismo, de competição, de você falar assim, olha, a gente perdeu o olhar para o negócio, de querer melhorar o negócio, a gente agora está aqui competindo para quem vai estar o próximo cargo. Eu tenho dificuldade com isso. Eu já cheguei a sair de lugar por causa disso. Então, assim, o que é a liderança? Para mim, é você definir limites. Do que você aceita, o que você não aceita, do que você aceita para o seu time, o que você não aceita para o seu time, colocar o pé na porta, falar assim, não, até aqui você vai, até aqui é com a gente, né? O pessoal costuma bater bastante no pessoal de operações, né? Agora eu trabalho muito próximo de outras áreas, área comercial, tal, então sempre tem um pouco mais, né? Nós não entregamos por causa disso, tal. Então, como é que a gente consegue mostrar que nós não entregamos como um conjunto? Não é simplesmente uma área ou outra que não entrega,
carregou. Então a liderança não tem só a parte glamourosa, né? Ela tem a parte da defesa também, a parte de você falar assim, olha, nós fizemos até aqui que foi o máximo de recursos que a gente tinha, mas a gente pode fazer mais se a gente tiver tal recurso. Pedir, levantar a mão e falar assim, eu preciso disso para ir além. Então, acho que liderança é isso, é a gente olhar o momento, por mais chocante que ele seja, e falar assim, olha, isso aqui, nós temos como sair disso, mas eu preciso dessa peça, ou dessa função, esse novo cargo, esse novo... Então, para mim, a liderança é isso. Não tem tanto glamour, assim, somente. Adorei. Perfeito. Tem bastante trabalho. Tem bastante trabalho, tem bastante rotina, tem bastante lessons learned. De todo dia a gente olhar e falar assim, olha, isso aqui, esse projeto não deu certo, não fomos bem-sucedidos, o que nós vamos fazer de diferente para o próximo? Isso, para mim, é liderança. Maravilhoso. A gente tá chegando no fim. Não diga isso. Não, tá. Eu quero que vocês contem aí essa história da Larissa. Cara, em 4 meses, a nossa conta ficou muito superficial no começo. Agora a gente fecha com isso. Tá bom. E eu acho que resume bem essa história, resume bem tudo que você contou aqui, da tua postura, dos seus valores, do que você acredita. Então, para quem tá nos vendo e ouvindo, em 2009, fizemos um team building para a equipe da Patrícia, e a Patrícia estava de licença maternidade. E ela falou assim, eu vou participar. Quanto tempo ela tinha? 4 meses. 4 meses. Então você imagina o cenário. E é muito comum, não estou generalizando, a gente tem vários parceiros líderes maravilhosos, mas tem muitos líderes que falam assim, vai lá e faz o team building com a minha equipe, eu nem apareço. Vou lá, dou um bom dia, boa tarde, boa noite e vai embora. E aí quando a gente se depara, chega a sua mãe com a sua filha de 4 meses para você também amamentar, cuidar, ou seja... Quando eu faço a pergunta de conciliar, isso aconteceu. Por que pra gente é tão marcante? Eu não lembrava dessa história, mas quando ela contou, isso veio como uma memória afetiva muito forte. E que pra mim resume o que você trouxe de uma maneira ou de outra. Como é que foi essa experiência de estar num team building, num momento com o seu time, e ainda ter que olhar pra pequena com todo esse carinho, amor e cuidado que tem? Hoje eu falo muito para minha equipe, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com essa diferença entre a linha tênue que existe entre a vida pessoal e profissional. Eu acho que muito da minha escolha de pensar se eu quero ser VP ou não tem a ver com isso, porque chega uma hora que pesa muito a conta, assim, quando você começa a fazer viagens no domingo e volta no outro sábado, isso já começa a complicar e pesar bastante. Então, assim, hoje, talvez... eu não faria tanto isso, ou não gosto muito de fazer isso, de estar de férias e interromper para atender tal coisa, porque sempre vai ter alguma urgência do negócio. Então, hoje eu acho que eu estabeleço melhor limites do que eu já estabeleci antes. Mas essa história foi um dos primeiros chamados que eu tive de negócio, assim. Porque era um negócio que estava complicado. Uhum. Era um negócio que já tinha vindo de outra fábrica complicado, então assim... Era uma herança danada, né? Era, e eu tenho isso, né, de ser meio Joana Dark, de querer, tipo, eu quero... Joana Dark é ótimo. Né, eu quero, e eu estabeleci na minha mente que eu queria salvar aquele business. Então, assim... mapeamos como um Green Belt, tudo o que precisava, foi até meu projeto de Green Belt, tudo o que precisava, todos os custos precisavam ser reduzidos, o que precisava ser feito de mudança e tal, mapeamos tudo, e aquele era o momento do team building de falar para o pessoal, vamos juntos, essa é a nossa missão. Então eu não podia falar assim, vocês têm uma missão e eu não tô. Então, assim, como assim? Eu tô à frente da missão, né? Então, eu fui nesse team building esse dia, porque eu sabia que ia ser mostrado e que estava sendo trabalhado todo o psicológico do time. Porque quando você fala assim, o negócio não tá bom e você precisa reverter em X tempo, você tem que saber quem tá com você. Quem estão os soldados que estão com você, né? Quem que vai estar com você ajudando a levantar aquilo. Então, assim, eu precisava ter certeza de que estava tudo muito bem mapeado. E a gente fez escolhas. Naquele momento, depois daquele team build, teve gente que falou, eu tô fora, prefiro estar num negócio que esteja
progredindo. E eu já gosto de estar em negócios que estão em transformação, desde que seja combinado antes, né? Eu não gosto de ter surpresas, porque eu acho que a surpresa ela não é legal para nenhum profissional. Então, se é bem combinado com você, você sabe qual é a sua missão, você fala, eu quero essa missão para mim, eu vou transformar qualquer coisa se eu tiver o time certo. Então, foi por isso que eu fui lá com a Larissa, né? A história, ao final, infelizmente, não foi como nós queríamos, mas nós fizemos todos os principais esforços para poder chegar nisso. Mas, ao final, tem coisa que está no nosso controle e outras não. Nós fizemos tudo que era controlável. Quem estará nas trincheiras ao teu lado? Isso importa? Mais que a própria guerra. Ernest Hemingway. Você citou o Hemingway aqui. E é isso que ele fala, né? Quem vai estar com você? Ótimo. E qual é a guerra? Agora, se a gente entrou e entregou tudo, deixou tudo lá, o resultado não é possível de prever. E eu acho que esse é um ponto da tua trajetória que é muito forte. Eu sempre vou entregar tudo, eu sempre vou estar cuidando das pessoas, eu vou analisar o processo para chegar lá. Que alegria ter essa mulher aqui com a gente. Eu tô muito encantado com esse papo, porque foi primeiro um reencontro. Então eu quero te agradecer, Paty, por a tua generosidade de vir aqui. Fiquei muito feliz de reencontrar, fiquei muito feliz de rememorar essa história. Para mim, você contando e lembrando dos nossos encontros de trabalho, você é uma pessoa que quer estar com os grupinhos, e não no mau sentido da palavra, né? De silos. Eu quero estar ali, eu quero ver o que cada um precisa. Então, talvez o que tenha dessa menina lá estar nos grupinhos, seja em qualquer lugar que você estiver, reconhecendo o time e tendo essa relação de temperança entre o que é profissão e o que é pessoal, o que é tão difícil. Não é só o glamour, tem algumas dores. E para mim tem uma frase que você falou que talvez tenha passado batido para todo mundo, que é assim: eu tenho alguém que me ajuda a levar minha filha de um lado para o outro. Eu não tenho esse privilégio. Para muitos eu não levo minha filha, isso aqui eu tenho esse apoio. Eu não tenho esse privilégio, porque para você estar com quem você ama e estar com pessoas é um privilégio. Assim como pra gente é um enorme privilégio ter você aqui. Tenho certeza quem está assistindo também, como o Zé falou, um MBA aí rápido, mas de muito significado. Então, de novo, obrigado por estar aqui com a gente. Patrícia, também quero te agradecer pelo esforço, você arrumar um espaço na agenda. A gente sabe o tamanho da tua agenda, o quanto é complicado, se preparou para estar aqui com a gente, veio para o nosso lado da trincheira, aí ele está junto com a gente aqui. É de uma alegria imensa ter você aqui. Queria te passar uma palavra para você deixar um recado para alguém, falar o que você quiser e te agradecer mais uma vez. Maravilhoso ter você aqui. Ai, nem sei como agradecer. Eu falei pra você que eu tava com problema nervo ciático, mas eu falei pra vocês que eu chegaria. Nem que isso era a minha meta da fisioterapia dos últimos dias. Eu tenho que chegar lá, eu tenho que reencontrar essas pessoas e eu tenho que falar pra eles que eles tocaram minha vida também, que eles me fizeram aprender demais, me fizeram refletir cada momento de team building que eu tive, os jogos que vocês inventaram. Eu sou muito da pessoa de inovação, mas eu adorava aquilo, né? Então, acho que a gente precisa de pessoas inovadoras para fazer a gente ampliar a nossa perspectiva, principalmente quem é de operações e está acostumado a fazer tudo na mesma batidinha. Então, ver pessoas de fora, participar de um papo como esse, é ampliar a mente. Então, eu vou assistir todos do episódio, espero que vocês continuem convidando as pessoas para desafiar seus paradigmas. Obrigado, pai, mais uma vez. Que alegria ter você aqui de novo. Turma, para vocês que estiveram com a gente aí nesse papo maravilhoso, nessa temporada, porque a gente está finalizando hoje maravilhosamente com essa história de carreira, de vida, de protagonismo feminino, de liderança. Foi lindo. Até a próxima. Curte, comenta, compartilha, continua seguindo. Um abraço. Abraço, gente.